Mas o caso do Banco do Brasil, ele é um marco nesse sentido, porque é a primeira vez que a gente consegue, olhando para uma instituição bicentenária, que afirma uma história de mais de 215 anos, e a gente percebe as digitais dela na contribuição enorme para o tráfico de pessoas negras escravizadas e para a escravidão. Né? O Banco do Brasil o Banco do Brasil, o capital dele foi constituído a partir de contribuições de traficantes e nas suas diretorias havia a presença de traficantes. De traficantes de pessoas escravizadas. E quando o banco, quando acaba o tráfico, muito do dinheiro que se lava, né, digamos assim, ele é lavado por meio do banco, no financiamento de outras atividades. Isso é registro disso? Sim, os historiadores, entre eles Marta Abreu, Hebe, esqueci o sobrenome da Hebe, e tantos outros professores, Inaê Santos, tal, todos eles mostraram isso pra gente e trouxeram essa representação. Quando eles trazem a representação para o Ministério Público Federal, para a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, que é o órgão que eu estou hoje, a gente começa a estudar e ver esse fenômeno que no mundo inteiro se discute mecanismos de reparação em razão dos efeitos da escravidão. A rigor, desde Durban, esse tema já aparece, né? A necessidade de pedir desculpas e de buscar reparação. Mas desde aquele contexto do pós-George Floyd, derrubada de estátuas, que é o mesmo contexto praticamente, isso se acentua de uma maneira brutal, em que se começa a olhar e a pensar a responsabilidade desses estados, né, principalmente dos estados europeus, e não só dos estados, mas também de pessoas e famílias, nos efeitos que a escravidão causou na desigualdade. Sim. Né? Então, aí eu comecei a olhar e a estudar. Você tem um debate muito forte na Inglaterra sobre isso, a responsabilidade de bancos, a responsabilidade do jornal Guardian, né, que reconheceu que o seu fundador tinha esse envolvimento e apresentou um plano de reparação. A discussão que existe nas universidades dos Estados Unidos sobre esse tema também, de debates no Caribe, na África, e eu percebi que o Brasil, esse debate era interditado. E aí, com isso, surge o inquérito do Banco do Brasil, que tenta discutir justamente a responsabilidade do banco e medidas de reparação. Se o banco causou tanto mal e vende uma história bicentenária, precisamos recontar essa história, precisamos reparar isso.